E aí, beleza? Como é que tá? Rosa na área. Quero bater um papo com você sobre uma coisa que eu queria ter falado um pouco antes, mas sempre tem uma hora certa, lugar certo, momento certo, tudo certo para se falar. E hoje é o momento certo para te falar. Quero bater um papo com você sobre a questão da ignorância e arrogância. Qual que é a diferença? Você já parou para pensar sobre a diferença entre essas duas coisas? O que eu tô querendo te dizer? Ó, a pessoa ignorante é aquela certa pessoa que acha que sabe sobre um determinado assunto, mas está errada, mas pisa falando que está certo. Ela bate o pé e fala, eu tô certo, é isso, é porque é isso, é isso. Ou seja, se uma coisa é amarela, ela fala que é cinza, acabou, é cinza. Pra ela é cinza e pronto. Essa é sobre a questão, sobre a ignorância. Agora, a outra de ser arrogante é a pessoa que trata mal as pessoas. É uma pessoa que não mede palavras para falar o que sente de maldade para outra, sabe? Que faz o mal para outra pessoa. Tipo, é isso. A arrogância, o nome já fala. Uma pessoa arrogante, uma pessoa mesquinha, ao ponto de maltratar muita gente. Essa é a diferença entre essas duas coisas. Eu quero te dar um exemplo disso. Qual que é o exemplo disso daí? Cara, eu gostei demais, olha só. O pôr do sol é show, né? Então beleza, vamos lá. O que é que eu quero falar sobre essa questão? Diferenciação e exemplo de pessoas. Ó, já logo de cara eu quero te falar que o ser humano muda. Normalmente a mudança acontece a cada ano. O que é essa questão de a cada ano? A cada 365 dias e 6 horas o ser humano muda. Alguns conseguem mudar em 6 meses. Eu mesmo mudei em 6 meses. Por questão de quê? Fiz algumas mentorias, estudei mais além do que eu sabia. Eu queria saber realmente se o que eu tinha de conhecimento era válido para falar com outra pessoa, entendeu? Eu queria saber um pouco mais, assim é melhor, né? Porque virado fica um pouco escuro. Eu queria saber um pouco mais sobre determinados assuntos que eu conversava com as pessoas, que eu via, porque a gente tem essa mania de ouvir falar, ouvir dizer, mas não vai direto na fonte para saber, né? O que eu quero te dizer? Para você que é uma pessoa que vê outra evoluir, não julga, não briga, não entra em conflito. Por quê? Essa pessoa que está buscando conhecimento, fazendo mentorias, estudando um pouco a mais sobre determinadas coisas, ela está adquirindo certezas. Ela está querendo ser uma pessoa menos ignorante a cada dia. Diferente de você, que está parado, travado e sempre fala que é isso, isso e isso, mas às vezes nem é. Quero te falar uma coisa que eu aprendi. Sua ignorância sobre determinado assunto não invalida o mesmo. Cara, a geração muda, no mínimo, de década em década. Década após década, a geração muda. O que eu quero te dizer? Para você que é da geração passada, ou seja, vamos bater a real aqui, mais de 35, 40 anos, para você que já tem essa idade, nesse momento que você está vendo o vídeo, começa a aprender a fechar um pouco mais a boca e ver o que a nova geração tem a dizer. E comece a pesquisar sobre aquilo. Quer ver um exemplo mais claro que isso? Mãe e pai, que tem filhos nesse momento. Você que é mãe, você que é pai, que tem um filho jovem, que está um pré-adulto já, conhecendo coisas novas que você não sabe, em questão até de palavras, calma, aprende. Não é porque você é pai, que você é mãe, que você tem que falar assim, eu mando no meu filho, o filho é meu e pronto, é eu que mando, é eu que falo o final das coisas. Às vezes você está errado por causa disso. Acontece muito isso. Eu ainda não tenho filhos, quero muito. Sou apaixonado em criança, eu quero muito ter um filho ou uma filha. Eu sou apaixonado em criança, mas com a mente que eu tenho hoje, e olha que eu tô chegando aos 30, e com a mente que eu tenho hoje, eu tô totalmente aberto para aprender coisas novas de pessoas mais novas que eu, que estão vindo por aí. Ou seja, palavras difíceis. Ó, isso daí acontece muito. Você tá entrando numa conversa. Você começa uma conversa
com alguém mais novo que você, ou então até seu filho. Ele começa a explicar algo, ou falar até questão de sonhos com você, que não existiam na sua geração. Um exemplo disso é as pessoas que querem seguir o propósito dela via web, trabalhar e ganhar dinheiro na internet. Era muito raro isso há uns anos atrás. Hoje acontece muito isso. Mas você que é pai, você que é uma pessoa mais velha, não admite que dá para ganhar dinheiro com a internet. Para você, tem que ganhar dinheiro exercitando a sua força mental e física, trabalhando assim, ó, sabe, arduamente. Tá passando essa época. Daqui uns dias, daqui uns anos, vão existir dois tipos de empresas. Aquela empresa que está na internet e aquela empresa física que está fechando as portas. Esses são os dois tipos de empresas. Então vamos lá. Vamos falar sobre a questão mais de pai e filho. Seja também pessoa que é mais velha, mas acontece muito em questão dentro da família. Se seu filho está fazendo mentorias, está estudando mais, buscando mais conhecimento, não tenta brigar com ele sobre questões de ele chegar em você e falar sobre coisas novas, de sonhos que ele tem, que não existia. Existia sim, mas naquela época um pouco passada não era muito conhecido. Em sonhos de trabalhar na internet, algo do tipo, sei lá, o cara querer ser coach, o cara querer fazer algo diferente que era normal no seu sistema. Cara, não fica nervoso com isso não. Releva o assunto e aprende com essa nova geração. Por que eu tô falando isso? Porque essa pessoa da nova geração vai chegar em você com palavras diferentes que você não conhecia. Vai falar com modos diferentes de conversar que você também não conhecia. Às vezes são palavras simples e normais que você já ouviu, só que são palavras mais potencializadas, são palavras mais elegantes de se falar. Isso é bom para a nova geração, um entendimento melhor, um bate-papo melhor. Agora, você que não admite isso, começa a achar que ele está começando a brigar com você e te desrespeitar. Não é isso. Ele simplesmente está conversando com você de uma outra forma, um outro pensamento que você não conhecia. Aí o que acontece? É clichê. Você começa a ficar nervoso e começa a falar: eu sou seu pai, eu sou seu responsável e exijo respeito. Ele está te respeitando, simplesmente ele está falando coisas que você não conhece, mas a sua ignorância não deixa você conhecer aquilo ali. E você acaba brigando com ele porque acha que ele está começando a te desrespeitar. Não, ele está começando a querer te ensinar coisas dessa nova geração. Aí, por causa da sua ignorância sobre o assunto, os ânimos vão aumentando. Não tem como. Aí a discussão, ela é certeira. Aí acaba realmente a discussão. E, cara, não é legal isso. Não é. Não é mesmo. Tenta ver sobre essa questão, se você tá certo, se você tá errado. Eu sou um tipo de pessoa, eu vou te dar um exemplo de pessoa mesmo, como é que fala? De exemplo próprio mesmo, de mim. Eu era uma pessoa totalmente fechada, eu era uma pessoa totalmente ignorante. Pra mim era aquilo e pronto. Hoje eu abri a mente. Se eu estiver conversando com você e em algum momento eu discordar daquilo, eu vou falar pra você, eu discordo e falo isso. Se eu tiver certeza sobre aquilo, porque eu fui direto na fonte, eu vou falar: olha, dá uma pesquisada de direito, porque esse trem tá errado, assim. Você começa a teimar que é porque você ouviu falar, ou então viu pessoas falando. Quem tá mais certo, a pessoa que buscou na fonte ou você que ouviu falar, ouviu outra pessoa falando? Aí começa aquela discussão. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente sobre o assunto. Se eu ouvi pessoas falando e começo a falar sobre o assunto e coloco total certeza em cima disso, e você que foi na fonte sabe realmente do assunto, a partir do momento, cara, qualquer leigo sabe o momento que ele tá errado e que você tá falando as coisas certas. No momento que eu vejo que eu tô errado e que você tá falando uma coisa certa, eu vou parar e falar: cara, me perdoa. Eu errei, você tá certo. Eu ouvi falar sobre isso, agora não, você foi na fonte. Mas infelizmente a pessoa não é humilde o bastante em falar isso. Principalmente os pais ou então os responsáveis. Porque ele fala: porque você é meu filho e eu tô sempre certo. Cara, isso tá errado. Cara, você acaba sem querer
fazendo duas coisas ruins. Com o seu dependente ou então com o seu filho. Você está bloqueando ele a afirmar com palavras que ele realmente foi na fonte e falar para outras pessoas. Você está dando esse bloqueio para ele. Você está instalando esse drive nele, de ter medo e incerteza de si mesmo, mesmo depois de ter ido lá na fonte. Porque você está colocando um drive na cabeça dele de ter medo do próximo. Ter medo das próprias coisas que ele está falando. Isso não é legal. Então tá, você é pai, você é o responsável dele, mas na hora que você vê que tá errado, não é feio você chegar e falar assim, filho, desculpa. O pai estava errado, a mãe estava errada, a tia, sei lá. Eu estava errado sobre esse assunto. Me perdoa. Não é ruim você chegar falando isso pro seu dependente. Não é ruim você falar para uma pessoa mais nova que você. Isso não é porque você é mais velho que você acha que você tem o direito de falar que você sabe tudo. Não é, cara. Idade não. Cara, a idade não taxa ninguém sobre algo. Idade é só idade. Agora vai a sua mentalidade sobre aquela questão. Vou te dar um exemplo sobre uma coisa. Por que você que já está com a idade mais avançada trabalha para os outros e uma pessoa bem mais jovem que você já tem a própria empresa e está fazendo sucesso? Vamos falar sobre coisa física então, já que você é da geração passada que tem a mente fechada. Esse é um exemplo. Ela é uma pessoa de mente aberta. Essa pessoa que é mais nova que você e tem um próprio negócio, essa pessoa que tem o próprio negócio que é mais nova que você, já está na cara, já está nítido que ela tem uma mente mais aberta que a sua. Ela tem muito que ensinar. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou te falando? Você entendeu agora o que é ignorância e o que é arrogância? A partir do momento que você é responsável por alguém mais novo que você, não seja arrogante ao ponto de falar que você é sempre certo e você tem que me respeitar assim. Não é isso, cara. Não tem esse negócio. Cara, começa a ser humilde. Por mais que a família, por mais que é um ente seu, seja humilde a ponto de falar, olha filho, eu tô errado. Cara, eu morro de vontade de ter um filho, de ter uma filha, se vir mais, ótimo. Nossa, pra mim, eu sou apaixonado, eu quero ter uma família. E eu quero ser humilde o bastante pra chegar no meu filho e falar, filho, você tá certo, eu tô errado. Me desculpa. Me ensina, vamos lá aprender. Olha que legal, cara. Olha a potencialização, olha o amor crescendo a cada dia. Poxa, para de querer ficar brigando, para de querer achar só porque você é mais velho do que a outra pessoa, que tem o respeito total porque você é mais velho. Nada a ver, você tem que ter respeito total porque você tem uma mente mais avançada, porque você aprendeu mais, porque você foi na fonte, você foi direto na fonte. Isso que é exigir respeito. Não é questão de ser ente ou algo de... Beleza, cara, se você é filho, tem a mãe e o pai, honrar pai e mãe sobre todas as coisas. Beleza, respeite-os, mas o seu discernimento é com Deus. Não desrespeite a ponto de querer bater boca para você se sair por cima. Se for para discutir, que discuta mostrando fatos, porque depois vocês vão acalmar os ânimos e conversar. Cara, você que é pai, você que é mãe, você que tem uma pessoa da geração mais nova do que você, tem filhos, algo do tipo, começa a aprender sobre isso. Não é porque você é pai, que você é mãe, que você tem que taxar o seu filho como respeitar qualquer coisa que você falar, respeitar qualquer ação que você tiver com ele. Não é assim. Eles são pessoas igual você, merecem respeito igual você. Eu fico indignado com pais e mães que maltratam seus filhos e falam, eu maltrato, eu faço isso porque é meu filho. Tá totalmente errado. Tá totalmente errado. Quando eu tiver meus filhos, eu quero aprender tanto com eles, porque eles vão vir da geração muito foda. E eu quero ensinar pra eles o que eu aprendi. Eu quero ensinar. E eu quero também aprender. Eu quero ter a humildade de aprender. Eu quero ter o orgulho de falar para as pessoas, meu filho está me ensinando muita coisa. Meu filho está me fazendo parar de ser ignorante. Você está entendendo? Se você não entendeu o assunto, cara,
você está sendo ignorante. Se você bater na tecla falando assim, não, eu tô certo a todo momento, eu discuto mesmo, independentemente se eu tiver errado ou não. Tá errado isso aí, não tá certo. Por mais que você é pai, por mais que você é filho, não esqueça, vocês são duas pessoas, vocês são pessoas. Não é questão de parentesco ou algo do tipo. Você continua sendo pessoas. Entendeu? Guarda essa pra você. Independentemente do fato que tiver, a sua ignorância sobre determinado fato não invalida o mesmo. Pronto, resumi. Pega isso daí pra você. Tamo junto.